Deus, com mãos fortes, tirou Israel do Egito, após sinais tremendos do Egito, coração de Faraó endurecido, e as pragas acontecendo no Egito, até a morte dos primogênitos. Foi quando o anjo da morte passou sobre o Egito, e os primogênitos de todos os egípcios morreram. Mas o povo de Israel foi poupado porque havia obedecido uma ordem do Senhor, que era para matar o cordeiro, comer a sua carne e o seu sangue passar nos umbrais das portas das janelas de sua casa. Os egípcios não deram atenção, não creram. E à meia-noite o anjo da morte visita o Egito, e todo filho mais velho, primogênito, de cada casa dos egípcios faleceram. Foi um sinal. Até o filho de Faraó. E aí não teve como. O Faraó se quebrantou e deixou Israel sair da escravidão. Quando Israel sai do Egito, na liderança de Moisés, eles estão agora caminhando rumo a uma terra que Deus havia prometido. Por isso se chama Terra Prometida, uma terra abençoada. Alguns historiadores dizem que nessa saída do Egito até o Mar Vermelho, alguns falam que demorou 3 dias. Mas a corrente que permanece é que foi aproximadamente 7 dias. A tradição judaica diz que demorou 7 dias até a chegada do Mar Vermelho. E ali Deus, de uma forma tremenda, quando o Faraó estava vindo com seus soldados para levar novamente escravo o povo de Israel para o Egito, Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa em terra seca por entre as águas do mar. Foi um grande milagre. E quando nós olhamos a saída de Israel do Egito, o Mar Vermelho, nós vemos a condição do homem, porque o Egito simbolizava, ou simboliza, é o símbolo do pecado, desse mundo, símbolo desse mundo. E o homem sem Deus é cativo, é escravo do diabo, assim como Israel era escravo de Faraó. Mas teve um dia da libertação, quando Deus usa Moisés com sinais e o povo sai do Egito. E assim o homem, quando ouve a palavra de Deus, uma pregação, recebe uma oração, o Espírito Santo toca no coração dele, e ele aceita Jesus como seu Salvador, ele também sai do Egito rumo à Terra Prometida. Por isso Jesus diz, eles estão no mundo, mas do mundo eles não são, como assim eu também não sou. E então agora, com Jesus, nós começamos uma nova caminhada. E nós sabemos que o nosso destino é o céu. Quando a pessoa recebe Jesus, ela sabe que o Senhor tem um lugar preparado para ela na glória. E então ela sai do Egito. Começa a caminhar rumo à Terra Prometida. As lutas são grandes, mas Deus sempre opera sinais. E a pessoa tem aquela experiência. Assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, um grande livramento. A pessoa ali testifica a sua fé quando desce as águas do batismo. Ela passa pelo Mar Vermelho, ela desce as águas do batismo e agora sai do outro lado e continua a sua caminhada rumo à Terra Prometida. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, logo o seu primeiro passo é descer as águas do batismo, testemunhando a sua fé. O Senhor me libertou do Egito, o Senhor me libertou do mundão, o Senhor me libertou do pecado, o Senhor me libertou daquela vida ruim que eu levava, aquela vida errada que eu levava. E agora então ela passa, desce as águas do batismo e continua a sua caminhada rumo à Terra Prometida. Israel sai do outro lado do mar. E olha que não eram poucas pessoas, eram 600 mil homens, a Bíblia diz. E eles caminham por 3 dias.
e chega a um lugar onde havia água. Estavam com sede. Estavam caminhando uma terra seca. E quando foram beber daquela água, a água era amarga, salobra, não saciava a sede. E muitas pessoas começaram até a reclamar. O ser humano tem uma facilidade enorme de reclamar, de murmurar. Esquece do grande livramento que Deus lhe deu. O sangue que Jesus derramou na cruz. Perdão dos seus pecados. A sua nova vida. Agora a sua caminhada para a terra prometida. E ela não está mais sozinha porque o Espírito Santo está habitando no seu coração. Mas lá estavam as águas amargas. Foi quando Moisés pega um pedaço de lenho, uma madeira, obedecendo a voz de Deus, e toca na água, e aquelas águas que eram amargas tornam-se água potáveis, água doce. E o povo pôde beber da água e saciar a sua sede. Por isso que aquele lugar ficou conhecido como as águas de Mara, águas amargas. Mas aquele lenho, aquele pedaço de madeira que foi colocado na água e transformou aquela água, é um símbolo do que aconteceu no Calvário, madeiro, a cruz, onde Jesus morreu em nosso lugar, onde ele pagou um preço pela minha e pela sua alma, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A cruz transforma tudo. Aquelas águas amargas faz lembrar da amargura que muita gente vive, a angústia, a tristeza, o desespero, uma vida oprimida, uma vida cheia de nuances ruins, muitos oprimidos, deprimidos, sofrendo horrores. Mas a cruz transforma. A cruz faz com que tudo muda. Da água para o vinho, transformação. Jesus, ele muda a história de um homem. Jesus muda a história de uma família. Jesus, ele pode mudar, e nessa noite eu creio que ele pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. E olha, queridos, aquelas águas saciaram a sede de toda aquela multidão, beberam daquela água, as águas tornaram-se doces. E é isso que acontece com Jesus na nossa vida. A vida é mais alegre, a vida é mais vivida, a felicidade é real na vida de quem tem Jesus, quem tem Cristo. Por isso que a Bíblia fala, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tristeza, dor, sofrimento, vício, angústia, pecado, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Jesus faz tudo novo, e nessa noite ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida também. Mas ali Deus fez um concerto com o povo. Deus fez um trato com o seu povo. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu quero ler para vocês. Diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz de Deus. Agora era Moisés que estava fazendo a aliança do povo com Deus. Se ouvires atentamente a voz de Deus e fizer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Olha bem, Moisés estava ali falando para o povo. Se ouvires a voz de Deus e se fazerem aquilo que é reto aos olhos do Senhor. E é isso que precisa a pessoa ficar atenta, fazer o que é certo. O que é verdade, o que é mentira, é mentira. O que é engano, o que é falsidade, é falsidade. Por isso que a Bíblia fala, não seja fingido. O amor seja não fingido. Seja a pessoa tem que ser autêntica, verdadeira. Andar na luz. Fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Ser fiel. Amar a Deus. Andar na sua presença. Ser fiel em tudo. Ser fiel
a Deus na sua oração, ser fiel a Deus na leitura da palavra, ser fiel nos seus negócios, ser fiel no seu trabalho, enfim, ser fiel a Deus, fazer o que é reto aos olhos dele, se desviar do mal, aborrecer o mal. Então Moisés fala: se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos. Olha bem, nenhuma das enfermidades que eu pus sobre o Egito, nenhuma doença que está nesse mundão, olha bem, olha que o acordo que era: nenhuma das enfermidades virá sobre vocês da que enviei sobre o Egito. Praga, essas moléstias, essas enfermidades que têm atacado as pessoas, olha bem, era um concerto, uma aliança. Se vocês andarem na minha presença, se vocês fizerem o que é reto aos meus olhos, olha bem, querido, era um pacto de Deus com o homem. Nenhuma dessas enfermidades, dessas pragas, dessas moléstias que está sobre o Egito, virá sobre vós. Porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, eu sou o seu médico. Então era uma aliança de Deus lá no deserto. Imagine bem, não havia hospital, não havia médico, não havia farmácia. E Deus fez uma aliança com eles, nessa caminhada no deserto. Se vocês andarem na minha presença, eu sou o Senhor que te sara. Então era uma aliança do homem e Deus. Ande na minha presença, eu vou guardar a sua saúde. Eu creio, queridos, que uma pessoa que tem Deus, ela pode ter uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, de andar na sua presença e ter Deus como seu médico, ter Deus como aquele que cuida da sua saúde. E eu creio também nos sinais. Há uma diferença entre uma aliança que você faz com Deus, porque você conhece a Deus, de andar na presença dele, ele cuidar da sua saúde, e os sinais. Numa reunião como essa, em campanhas, que as pessoas vêm pela primeira vez, pessoas vêm doentes, vêm enfermas, então esses sinais seguirão os que crerem. Então Deus cura, Deus faz maravilhas, os demônios são expulsos, milagres acontecem como sinais. Sair do Egito, sinais, Deus faz maravilhas. Você sai do Egito e começa a caminhar na terra prometida. Aí começa a sua caminhada. E na sua caminhada, você tem uma aliança com Deus. Você vai andar na presença de Deus e ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá saúde. Eu sou o Senhor que vou operar maravilhas na sua vida. Isso é uma decisão de guardar a palavra, de obedecer os estatutos, de ser fiel, de orar, de ler a palavra, de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante na casa do Senhor, de convidar pessoas para ouvir a palavra, de testemunhar, de fazer o bem, andar na presença de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. E eu gostaria de saber na noite de hoje, que você não gostaria de fazer uma aliança com Deus, de andar na presença dele, de guardar a sua palavra, de obedecer os seus estatutos, e dizer: Senhor, eu vou andar na sua presença. E eu sei que o Senhor vai ser o meu médico, aquele que vai cuidar da minha vida, que vai cuidar da minha saúde, que vai cuidar da minha casa, que vai cuidar da minha família. Se você quer fazer essa aliança com Deus nessa noite, coloque-se em pé no seu lugar e vamos orar, buscarmos a presença de Deus.